Meus caros e minhas caras ouvintes, está no ar o Polocast. E o locutor que vos fala é o evangelista Polonini. E a leitura da reflexão espiritual hoje será o livro de Atos dos Apóstolos. E diz, capítulo 16, verso 16, e afirma: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimos e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muito açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Meus caros e minhas caras ouvintes, aí está a importância, o impacto, o poder que o Evangelho causa na sociedade. O Evangelho, ele tem esse poder de mudar toda a sociedade, mudar costumes, mudar coisas que não condizem com a vida, porque a palavra de Deus diz que o amor à vida está em primeiro lugar. Não condizem com os pilares do reino de Deus. E ali podemos analisar que a igreja, ela é importantíssima na sociedade. Ela é importante. Então, meu querido, o cristianismo, o evangelho, o cristianismo, ele tem um papel fundamental. Um papel que traz a esperança, traz um refúgio, traz uma paz, principalmente para aquelas pessoas que não eram nada, eram Zé Ninguém. Eram pessoas que não tinham perspectiva, não tinham nada, nasciam escravo, morriam escravo, nunca conheceram o sabor, o gostinho da liberdade. E o cristianismo veio trazer esta novidade, O cristianismo veio trazer, como diz a palavra, Cristo, as boas novas do Evangelho do Senhor. E podemos até dizer que o cristianismo é um movimento revolucionário, cuja base está na esperança, na fé, na liberdade, no amor, na justiça, na igualdade. Hoje podemos ver, meus queridos, minhas queridas, uma crise de identidade, Uma crise de identidade, porque muitos valores que estão aí sendo pregados, colocados, não condizem com os pilares do reino de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é inegociável. A palavra de Deus não muda. A sociedade pode mudar, mas a palavra continua a mesma. E hoje percebemos quantos são influenciados por novas filosofias vãs, ideologias que tentam mudar, transformar, relativizar certos valores, dizendo que a Bíblia já está ultrapassada, afirmando que a palavra de Deus não vale mais nada, que nós podemos relativizar tudo. Tudo depende do seu ponto de vista. O pecado que você comete ou faz, se é pecado ou não, olha, depende do seu ponto de vista. Porque na concepção hoje não há mais pecado, isso aí está fora de moda, isso aí está
ultrapassado. E aí muitos estão o quê? Relativizando. E se está relativizando, está enfraquecendo aquilo que foi o quê? A bandeira, que é a bandeira forte do cristianismo, que é a santidade. Meus caros, há um desgaste na sociedade perante os próprios evangélicos. Há muitos evangélicos que se dizem, né, ali, que vão na igreja, buscam o Senhor, mas muitos buscam de uma forma que podemos analisar superficial, banal, comum. Muitos são evangélicos por adesão, por modismo, não por transformação de fato das suas vidas e mudança de mente e de coração. Não é? Hoje o evangélico quer viver o quê? Um evangelho de facilidade, um evangelho de que vai contra todos os princípios da palavra do Senhor. E aí você percebe que, analisar a passagem paulina, no capítulo 16, vimos que existia uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que dava grandes lucros para os seus senhores. Eles não se importavam com o sofrimento daquela jovem, gente. Observa que as pessoas querem sempre tirar proveito de outras. A base é o interesse, o dinheiro, o benefício que aquela relação lhe possa oferecer. Constrói suas amizades no interesse e no sofrimento alheio. Entende? Então, meus queridos, a igreja também sofre com essa problemática, porque existe um grande mercado de exploração da fé, a mercantilização do sagrado, onde Deus é colocado como objeto a ser manipulado pela razão humana, onde o homem faz desafios, sacrifícios, tentando trazer no seu bojo o quê? A troca, a recompensa, o mérito. Hoje você tem muitos falsos pastores, tem muitos pastores sérios, comprometidos com a palavra de Deus, muitas igrejas sérias, gente, muitas. E temos que dar parabéns para esses pastores que hoje estamos vendo aí o que tem de falsos pastores, fazendo coisas assim absurdas, que se aproveitam, né, praticamente da fragilidade das emoções das pessoas. Pessoas chegam na igreja fragilizadas e ali eles aproveitam, né? E ali condiciona todo um sacrifício, uma exigência para aquelas pessoas, tá? Condicionando as bênçãos em relação aos sacrifícios, né? E aí você também o quê? Você tem também o comportamento, né? Analisando o comportamento da igreja primitiva, é totalmente diferente. Ali as pessoas estavam unidas, um ajudando o outro, abençoando a vida dos outros, comprometido com o só espírito do ide e pregai, tá? Do ide e pregai. Então, meus queridos, a igreja ela tem que ser sal e luz da terra. Então eu destaco 3 itens importantíssimos para serem refletidos. Primeiro, Deus não precisa provar nada. Caso se queira alguma prova, é só se voltar para a cruz. O meu amor não depende daquilo que Ele me dá, mas do que Ele é para mim. Olha que maravilha. Independente se Deus dá ou não, em que aquilo que nós desejamos, as bênçãos, Ele sempre será amado. Ele sempre será adorado. Que Deus seja glorificado em todos os momentos da nossa vida, mesmo nas perdas, mesmo nas adversidades, tá? E nós estamos aí, firme e forte com Jesus, não é? Segundo, eu não preciso me sacrificar, porque o maior sacrifício já foi feito. É o que nós comumente chamamos de quê? De graça, né? A graça, o favor imerecido, aleluia, glória a Deus. E por fim, o terceiro, nós podemos transformar a sociedade no qual vivemos, combatendo aqueles que exploram os outros na sua fragilidade, como eu falei lá em cima, e fraquezas. E aí nós temos aí a prostituição, nós temos aí jovens se prostituindo, muitos, né, presos à prostituição, que vivem no submundo
do sexo. Você vê aí que dão lucros aos seus cafetões. Você tem o tráfico de drogas que alicia os menores em prol de uma vida fácil dos jovens, né? Ali aquela criança, aquele jovem está ali na comunidade, vem aqui, ganha um trocado. Então tudo em prol da exploração. E o cristianismo combate isso. Combate. Entende? E outros, muitos também, corrupção dos políticos que desviam o dinheiro público, que machucam, né? Que ferem centenas de pessoas, que deixam sem água, sem qualidade de vida, deixam na pobreza. O papel da igreja é o quê? Fazer a diferença. Nós temos que tirar como exemplo do apóstolo Paulo, e combater as injustiças, combater a violência, combater a opressão, combater tudo aquilo de ruim que as pessoas acham naturais e normais. Não. O Evangelho, ele vai contra tudo isso. E Paulo foi lá e combateu a exploração sobre aquela jovem, porque tinha um espírito enganador. E ali Paulo mostrou o que? A posição do Evangelho, a posição da palavra de Deus. Onde entra a palavra de Deus, tudo sai. Onde entra a palavra de Deus, o mal não permanece. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, que nós possamos, cristãos evangélicos, que nós possamos ter uma postura de justiça. Para quê? Para lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, para lutar contra a desigualdade social que é gritante, é um absurdo essa desigualdade social que nós temos aí. E a igreja tem que se comprometer contra a violência, comprometer contra os abusos que estamos vendo por aí. A igreja, ela tem que ser viva, não se comprometer com políticos, mas se comprometer com o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos.